E aí, galerinha, meu nome é Lucas Vinícius, eu estou cursando Jogos Digitais pela FATEC de Carapicuíba e hoje eu estou trazendo aqui para vocês um vídeo falando um pouco sobre alguns módulos relacionados a DateTime e Time para serem utilizados em Python. Esse é um vídeo para requerimento de nota para matéria de programação. Bom, aqui é o meu nome, Lucas Vinícius, onde eu estudo. Bom, o módulo time ele é utilizado para lidar com horários, dias do ano e intervalos de tempo. Porém, antes de começar a falar sobre o módulo time, eu vou apresentar algumas definições. A primeira definição é sobre época. Entretanto, não seria o sentido natural de época que a gente conhece, e sim o sentido diferenciado. Vamos utilizar quando estivermos tratando do ponto inicial da marcação do tempo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso computador possui uma espécie de contador interno que marca o tempo, passando desde o intervalo de tempo zero. Esse intervalo de tempo zero é o que chamamos de época. Por curiosidade, o sistema Unix e o Linux marcam o tempo desde 1970. Porém, estamos utilizando o Windows mesmo. O Windows também marca desde 1970. Bom, então, é isso que a gente vai falar de época. A segunda definição é time zone. Em português é fuso horário. Ele apresenta a diferença do horário em relação a um fuso horário tomado como padrão. E no nosso caso, o fuso horário é dado pelo meridiano de Greenwich. E o que isso significa? Por exemplo, agora no Brasil, enquanto eu estou fazendo o vídeo, são 10h46 da noite. E aí você pensa, lá no Japão é 10h46 da manhã. Essa diferença ocorre porque a Terra é esférica, obviamente, e gira o seu próprio eixo. Então, a cada momento, há uma porção do planeta que está com a face voltada para o Sol. Ou seja, o Sol não ilumina a mesma parte da Terra o dia inteiro, iluminando partes diferentes da Terra. E por conta disso, os horários entre o Brasil e o Japão vão diferir. Então, resolveu-se tomar um horário como padrão, portanto, a partir de Greenwich. Então, por exemplo, se em Greenwich é 1 hora, e no Japão 6 horas a mais do que Greenwich. Então, no Japão são 7 horas da noite ou 19 horas. A terceira definição seria UTC. Bom, o UTC é Universal Time Coordinated, que significa tempo universal coordenado. E ele é um horário no fuso de referência. Então, o fuso de referência no mundo real é o Greenwich, mas não é somente o fuso de referência. Dentro do nosso programa, a gente precisa que tenha o Greenwich. E há como a gente definir um fuso horário, um fuso no nosso programa. A quarta definição é DST, Daylight Saving Time. É o horário de verão. Sim, ele é o horário de verão. Eu creio que todo mundo sabe como funciona o horário de verão, mas a gente vai falar um pouquinho por cima. Quando a gente tem a estação do ano verão, que é o nosso tempo de iluminação solar, ou seja, o tempo que dura o dia é maior do que a noite. E aí o que acontece? Para poupar energia, a gente adianta o nosso relógio a 1 hora, ou seja, as pessoas acordam cedo e provavelmente já tem sol. Então ele não precisa gastar energia elétrica com luz. Quando chega em casa também existe luz. Então você tem uma diminuição no consumo de energia diária. Claro que isso não é usado em todas as regiões do mundo, pois existem países que não vale a pena. E o Brasil, por ter dimensões continentais, não são todos os estados que têm o horário de verão. A quinta definição que nós temos é o tempo local, ou o local time. E é o tempo no fuso do computador, que está determinado com um DST apropriado, ou seja, com o horário de verão apropriado. Então, eu vou dar um exemplo. O tempo local para mim agora ele é 10h49. Vou usar umas funções também, vou falar na hora do vídeo, que são o time, ask time, o time local time, time.time, o time sleep, o process time e o time GM time. Agora vamos para o código. Eu estou usando aqui o PyCharm
Vou tirar tudo aqui. Começar. Para você começar utilizando o módulo time, é necessário importar ele no import time. Então a gente vai fazer import time. Pronto, importamos ele. Eu vou passar as funções que eu acho mais importantes para o módulo time. Então a primeira seria a asktime. E o que é que faz? O que ela faz? A gente vai importar ela. A gente vai colocar aqui, por exemplo, print time.asktime. A gente vai rodar. Ela vai me devolver uma string e o que ela representa? Ela mostra o horário local. Primeiro ela coloca o dia da semana, no caso hoje é domingo, o mês, abril, o dia, 8, a hora, 22 horas, 50 minutos, segundos, 51 segundos e o ano, 2018. E ele sempre vem nesse formato de 24 caracteres. Independente de que data você colocar, ele vai vir com 24 caracteres. Então esse aí é o time.asktime. Então, quando a gente estiver utilizando o módulo time, existe uma classe que vai aparecer com bastante frequência dentro das funções do módulo time. Essa classe é a struct_time. Elas aparecem também nas linguagens de programação C e C++. Ela deriva dessas duas linguagens, porém a que a gente tem no Python tem um formato para o Python. Ela funciona mais ou menos como uma lista. Então, essa lista, que é a struct_time, ela contém um índice 0, o ano, um ano qualquer, né? No índice 1, o mês, no índice 2, o dia do mês, no índice 3, a hora, no índice 4, os minutos, no 5, os segundos, no sexto, os dias da semana, no sétimo, os dias do ano, no 8, mostra se existe ou não o DST, que é dado por 0, 1 ou menos 1. Nós temos o TM Zone, que não é exatamente uma lista, é uma classe que pode ter índices e também, ao mesmo tempo, pode ter atributos, quais são o TM Zone, que é o nome da time zone, e TMTG off, que é a variação em segundos a leste da time zone que eu escolhi. Isso aqui é como a maioria das funções vai me devolver. Quando eu estiver lidando com o tempo. Então, por exemplo, uma função importante, que é uma das que mais aparece nos programas, é a função local time. Ela recebe o tempo do horário local, só que recebe o horário local no formato de struct time. Ela vai receber, então, vamos lá. Aqui eu vou colocar time.localTime. Ela vai me dar uma struct que receberá então o ano, o mês, que é 4, o dia, que é 8, as horas, 22 também, os minutos, 53 minutos, os segundos, 46 segundos, o número do dia da semana, que é 6. Por que é 6? Porque hoje é domingo. E começa a contar a partir de segunda como 0. Então vai de 0 a 6. Mostra o dia no ano. A gente está no 98º ano. Desculpa. Nós estamos no 98º dia do ano. E aqui o TM is DST igual a 0, porque nós não estamos no horário de verão. Se nós estivéssemos no horário de verão, aqui seria 1. Então, por exemplo, eu vou pegar uma variável aqui. Vamos lá. Vou fazer A igual a time.localTime. E eu vou printar
A 0 aqui. Vai me dar o ano, 2018. Se eu colocar um, por exemplo, ela vai me dar o mês, que é abril. E assim sucessivamente. Se eu colocar o 2, vai me dar o dia, por exemplo. Se eu pegar e colocar assim, se eu colocar assim, print a.tm zone, você vai ver que ele vai voltar o horário oficial do Brasil, que vai se referir ao Brasil. E se eu pegar e colocar a.tm gmt off, ele vai me dar esse número, que é menos 10.800 segundos. Então, o meridiano de UTC é Greenwich. Então, nós estamos a menos 10.800 segundos de Greenwich. Então, nós estamos com 3 horas a menos em relação a Greenwich. Além do local time, que devolve structure time, existem funções que também não vão devolver dessa maneira e não vão ser usadas para lidar com horas e meses ou anos. Vão ser usadas para lidar com intervalos de tempo. E quais são essas funções? A primeira, que provavelmente é a mais importante, é a time.time. Print time.time. Ela vai me dar esse número. Que esse número ele é do tipo float. Nós não sabemos exatamente por quê, mas esse é um número de segundos que transcorreu desde a época que eu tinha falado no PowerPoint. E esse é o número de segundos que passou para o meu sistema. Então o time ele mede o total de segundos e como que eu posso usar ele. Legal, eu sei o intervalo de segundos, mas para que isso serve? Então o módulo time, ele serve muito bem para medir intervalos de tempo. Por exemplo, eu pego uma função qualquer e eu quero que essa função dure exatamente 1 segundo. Aí então eu pego e chamo. Vamos lá. T0 igual a time.time. Igual essa variável. Aí eu coloco mais uma. TF igual a time.time também. Time. E aí eu vou... Aí beleza, eu peguei um T0 e um TF. E aí eu vou medir o intervalo de tempo entre os dois, pegando o DT, por exemplo, igual a TF menos T0. E aí você vai ter... E aí você vai ver que desde o momento que eu chamei os dois, ele vai me dar esse número aqui, ó. Opa. Vou printar o DT. Ele vai me dar 0.0. Se eu fizer no Linux, ele vai me dar um valor diferente. Ele vai me dar esse número. E ele vai me dar esse número que está em segundos. E se eu quiser que a minha função dure exatamente 10 segundos, por exemplo, então eu pegaria esse DT e faria meu programa pausar por esse intervalo de tempo. E para isso eu uso a função sleep.
E o que, que ela faz? Ela vai receber um determinado valor em segundos, pausando a execução do seu programa durante um intervalo de tempo em segundos. E, então, se eu escrever aqui, vamos voltar lá para o PyCharm, escrever aqui time.sleep, vou colocar 5 segundos. Aí ele vai esperar 5 segundos e vai finalizar o programa. Se eu tivesse mais script aqui, ele ia esperar esses 5 segundos e voltar a executar o programa. Assim eu ia conseguir medir intervalo de tempo fazendo com que uma determinada função executasse em intervalos de tempo bem definidos. Bom, além do local time, existe uma outra função que é capaz de retornar a determinado tempo, só que esse tempo que ele devolve é um pouco diferente. A função é gmTime. O que, que ela faz? Se você escrever aqui print time gmTime e rodar, ela vai me dar uma struct com o ano 2018, com o mês que é 4 também, com o dia que já é 9, passou de meia-noite aqui, com as horas, 3 horas, 3 horas da manhã, só que aqui é meia-noite. Se você olhar na minha hora aqui, é meia-noite. Por que que tá 3 horas da manhã? O tempo que ele retorna no GM no gmTime é o tempo em UTC, ou seja, é o tempo do Greenwich. E ele não está no horário de verão. Por isso o gmTime vai me devolver uma struct time com o horário do UTC. Da mesma forma que eu posso passar um intervalo de tempo qualquer funcionando igual o local time. Mas ao invés de devolver o tempo local passado, 1 segundo do momento que ele começou a marcar em segundos, ele vai devolver um horário para UTC, que no caso começou a marcar em 1970. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 1, ele vai me devolver uma struct time, só que de 1970, com o mês 1, o dia 1, 0 horas, 0 minutos, 1 segundo, o dia da semana 3, que é uma quarta-feira, e o dia do ano 1, e o TMIS DST igual a 0, não tem horário de verão. Então existe uma diferença entre o gmTime e o local time. E você lembra a primeira vez lá que eu chamei a função do askTime? Com ele eu também posso passar uma struct time e ele consegue converter no formato de string. Então se você precisar por algum motivo devolver o horário de um formato mais bonito para o usuário, você pode passar uma struct time para o askTime. E aí a gente digita assim. Print. Se a gente digitar time.askTime, time.localTime, time.time, ele vai me devolver em forma de string daquele mesmo jeito, só que mais bonito. Ele vai passar o horário local sem grandes problemas, passando o valor ASCII. E se eu quisesse o horário local passado 1 segundo do tempo de execução, eu pegaria e tiraria o time.time e colocaria 1, por exemplo. Colocaria o 1 aqui. E ele me daria a data de 1969. Dezembro, 31 de dezembro, às 22 horas, 1 segundo.
quarta-feira. Então a gente já sabe que, a gente já pode saber que no dia 31 de dezembro daquele ano, de 1969, era uma quarta-feira. Bom, essas são as funções que eu achei necessário falar para vocês. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Obrigado por assistir e até mais.